Vamos ver esse problema aqui. Por qual fração irredutível, só que dessa vez ele quer irredutível, tá? Por qual fração irredutível um número deveria ser multiplicado para que resulte em... Então vamos lá. Para aumentar 20%, eu tenho que multiplicar esse número por 1,2. Para reduzir 20%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,8. Para aumentar 15%, eu tenho que multiplicar esse número por 1,15. Para aumentar 5%, eu tenho que multiplicar esse número por 1,05. Para aumentar 100%, eu tenho que multiplicar esse número por 2. Então, aumento de 100%, quer dizer, dobrou. Para aumentar 200%, eu tenho que multiplicar esse número por 3. Para reduzir 14%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,86. É 100 menos 14, né? Para reduzir 9%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,91. Para reduzir 35%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,65. Para reduzir 90%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,1. Ficou 10 vezes menor, né? Esse exercício aqui é o inverso do exercício anterior. Ele pergunta qual é a porcentagem de variação e se aumentou ou se diminuiu quando um número é multiplicado por esses valores. Então, por exemplo, quando o número é maior que 1, que você está multiplicando, ele aumenta. E quando o número é menor que 1, quer dizer que ele reduziu. Então aqui, se o número foi multiplicado por 1,2, significa que esse número teve um aumento de quantos por cento? 2% não, hein? Deus me livre. Um aumento de 20%. Se o número foi multiplicado por 0,93, quer dizer que ele teve uma redução de 7%. Aqui foi uma redução de 30%. E aqui, aumento, que é maior que 1, né? Aumento de 23%. Aqui, o número teve uma redução de 20%. Aqui teve um aumento de 80%. Aqui teve uma redução de 2%. Aqui teve um aumento de 100%, dobrou. Aqui teve uma redução de 70%. E aqui teve um aumento de quantos por cento? Triplicou? Então é 300%? Não, triplicou quer dizer que aumentou 200%. Existem alguns problemas em que são aplicadas 2 ou 3 ou mais porcentagens consecutivas. Por exemplo, uma mercadoria teve um aumento de 10% em janeiro e depois teve um aumento de 15% em fevereiro. De quanto foi o aumento total? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de problema, porque essas porcentagens, elas podem ser de dois tipos: aditivas ou multiplicativas. As porcentagens aditivas são aquelas em que os aumentos são feitos sobre o mesmo valor base. Então, por exemplo, digamos que o salário de uma pessoa seja calculado assim: R$1.000, mas ele ganha mais 10% devido a uma certa atividade, mais 15% devido a uma outra atividade, mais 10% sobre uma outra atividade. Então, o salário total vai ser o salário base mais essa parcela, mais essa parcela, mais essa parcela. Essas porcentagens, elas são aditivas, elas têm que ser somadas, porque elas são calculadas sobre o mesmo valor base. Nesse caso, nós temos que somar as porcentagens. Agora, tem as porcentagens multiplicativas. Elas não são aplicadas sobre o mesmo valor base, mas pelo valor resultante depois da porcentagem anterior. Esse é o caso. Uma mercadoria teve um aumento de 10% no mês seguinte teve um aumento de mais 10%. Qual foi o aumento total? Não é para somar. Não é 10% mais 10% dando 20%. É para operar com multiplicação. Vamos ver como é que esses problemas são resolvidos através desses dois exemplos aqui. Olha só, um exemplo de porcentagem aditiva. A escola de João oferece aos alunos vários tipos de descontos sobre o valor da mensalidade. Ela dá um desconto de 10% para quem tem algum irmão na escola. Ela dá também um aumento de 10% para quem já estudou na escola no ano anterior. E ela dá um desconto de 10% para quem participa das equipes de esporte da escola.
Então, todos esses aumentos aqui são aumentos aditivos. O aluno ele vai ter esse desconto, mais esse desconto, mais esse desconto. Se ele tem direito aos 3 descontos, o desconto total vai ser 10 mais 10 mais 10. Ele vai ter um desconto de 30%. Então, no caso, se o João tem direito a esses 3 descontos, quanto pagará se a mensalidade normal é 500? Então ele vai ter 10% mais 10% mais 10%, um total de 30%. Ou seja, o desconto dele total vai ser 30% da mensalidade. Então isso aqui vai dar R$150. Ele vai pagar R$150 a menos. Então para ele a mensalidade vai ser de apenas 350. Mas isso é feito dessa forma porque é dito aqui que esses descontos são sobre o valor da mensalidade, todos eles. Então, esse tipo de porcentagem se chama porcentagem aditiva. Agora, em outros casos, é usada a porcentagem multiplicativa, como nesse exemplo aqui. Em uma época de falta de carne devido à seca, o preço da carne aumentou 10% em janeiro. Em fevereiro teve outro aumento de 10% e em março outro aumento de 10%. Qual foi o aumento acumulado nesses 3 meses? Então, nesse caso aqui, esses aumentos não são todos eles relativos a janeiro. Esse primeiro aqui é relativo a janeiro, mas esse aqui já é relativo a fevereiro. E esse aqui já é relativo ao mês anterior. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No primeiro mês, o preço foi multiplicado por 1,1. Isso foi o primeiro aumento. No segundo mês, o preço foi multiplicado por 1,1 de novo. Então é multiplicativo, não é para somar os aumentos, é para multiplicar as frações correspondentes a esses aumentos. No terceiro mês, mais um aumento de 10%. Então multiplicou por 1,1 novamente. Então a gente tem que fazer essa conta aqui. Isso aqui vai dar 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. E aí a gente vê qual é o aumento resultante. Então 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Multiplicamos agora por 1,1. Isso aqui vai dar 121, 121. Então 1,331 e 3 casas decimais. Então isso aqui dá 1,331. O aumento total não foi 30%, foi 33,1%. Bom, esse assunto aqui, ele na verdade não está bem nos programas aí dos concursos, né, colégio militar, nunca isso, mas pode muito bem aparecer num problema, porque isso na verdade é porcentagem. A gente só precisa ter um conhecimento sobre o que é isso aqui, o que são impostos. Todo comércio precisa pagar impostos, na mesma forma como a gente paga o imposto de renda, né, que é cobrado sobre os salários. No comércio tem 2 tipos de impostos. Imposto sobre o valor da venda e imposto sobre o lucro. Você precisa saber que existem essas 2 formas de cobrar imposto para poder entender os problemas, para não se confundir. Vamos ver aqui um exemplo de um problema em que é cobrado o imposto sobre o valor da venda. Olha só. O seu Joaquim da padaria comprou uma lata de refrigerantes por R$1 e vendeu por R$1,50. E teve que pagar ainda um imposto de 20% sobre o valor da venda. Qual foi o seu lucro? Então tem que tomar cuidado, porque o imposto que ele pagou aqui é o imposto sobre o valor de venda. Ele comprou por R$1. Vendeu por R$1,50. Ah, então ele ganhou R$1,50, o lucro dele foi 50 centavos? Não, na verdade não, porque ele ainda teve que pagar 20% sobre o valor de venda. Então eu ainda tenho que abater aqui 20% disso. Então eu tenho que subtrair 20% sobre o valor da venda. Isso aqui vai dar 0,30. Então, quanto que ele recebeu depois de fazer essa venda? Ele recebeu R$1,50, só que desses R$1,50 ele teve que pagar de imposto 0,30. Então, na verdade, descontando esse imposto, o que ele recebeu, na verdade, foi R$1,20. Então, para saber o lucro que ele teve, eu não vou fazer 1,50 menos 1, eu vou fazer 1,20 menos 1. Então, fazendo 1,20 menos 1, isso aqui vai dar 20 centavos. Esse foi o lucro verdadeiro dele. Ou a gente podia ter calculado assim, 1,50 menos o imposto, menos o que eu gastei.
Ganhei 1,50, gastei R$1 para comprar a lata de refrigerante e gastei ainda 30 centavos de imposto, sobraram 20 centavos. Então o lucro que poderia se pensar que é 50%, que o seu Joaquim teve, não é 50%. Na verdade o lucro dele foi apenas 20% devido ao imposto. Vamos ver esse exemplo aqui. Uma mercadoria foi comprada por uma farmácia por R$10 e foi vendida por R$14. Então, aparentemente, foi um lucro de R$4, né? Isso aqui foi o lucro bruto. Na verdade, ainda tem que tirar o imposto daqui. Olha, foi pago o imposto de 25% sobre o lucro. Então, é sempre bom observar isso, se o imposto está sendo cobrado sobre o valor de venda ou se é um imposto cobrado sobre o lucro. Nesse problema aqui, o imposto é cobrado sobre o lucro. Então, o imposto aqui é 25%, que é 0,25, vezes o lucro bruto, né? Antes de descontar o imposto. Então, foi pago aqui R$1 de imposto. Então, para saber qual foi o lucro final, eu vou colocar quanto que a farmácia recebeu com a venda do produto. Eu tenho que descontar quanto que ela gastou para comprar esse produto. Isso aqui é se a farmácia não pagasse imposto, só que ela ainda vai pagar o imposto. Então ela tem que descontar R$1 desse imposto que está sendo pago aqui. Então 14 menos 10 menos 1, isso aqui vai dar R$3. Então na verdade a farmácia teve um lucro de R$3 sobre um valor de compra de 10. O lucro, na verdade, foi de 30%. Então, o lucro da farmácia foi R$3, que isso aqui corresponde a 30% sobre o valor da compra. Vamos ver agora aqui um probleminha que caiu na prova do Colégio Militar. Um comerciante vende um determinado produto de limpeza por R$75. No entanto, se o pagamento for feito em dinheiro, será dado um desconto de 15% sobre o preço de venda acima definido. Determina o valor do produto no caso do pagamento em dinheiro. Então eu tenho que pegar esse preço aqui e aplicar esse desconto de 15%. Ora, você sabe que dar um desconto de 15% é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 0,85, não é? Então vamos multiplicar esse preço aqui por 0,85 para a gente saber qual vai ser o preço da mercadoria já com o desconto. Então eu vou pegar 75 e multiplicar por 85. Depois eu tenho que colocar aqui as casas decimais corretas. No caso estamos pegando o número 75 inteiro, 100,00. Então é só 75, sem vírgula. E aqui 0,85, então vou ter que colocar duas casas decimais no final. Vamos fazer a conta. (6375). Agora eu tenho que colocar duas casas decimais por causa desse vírgula 85 aqui. Então o preço de venda com o desconto já vai ser R$ 63,75. Então a resposta certa é a letra D. A gente podia fazer isso aqui de uma outra forma. Pego 15%, multiplico pelos R$ 75 e abato esse valor. Então podia fazer assim, 0,15 vezes 75. Acho quanto é que vale isso. Isso aqui vai dar R$11,25. Agora eu pego 75 e subtraio R$11,25. Isso aqui vai dar exatamente R$ 63,75. Então eu posso fazer assim também.